observando? Ainda não. Tá, então entrem lá no apoio a alunos e lá vai ter esse material chamado Manual Prisma de Instalações Elétricas. Tá? Ele vai ser a base do curso nesses 3 trimestres. Tá? Então lá em 2001, quando eu estudei aqui, esse manual era um livro, chamado Manual Pirelli de Instalações Elétricas. Aí a Pirelli, que é aquela que faz pneus, tinha uma divisão de fios e cabos, foi vendida para Prisma. Aí a Prisma digitalizou e transformou nesse manual gratuito. Tá? Hoje nós vamos aprender 3 conceitos. Vamos aprender esses 3 conceitos aqui, ó. E no dia que vocês forem entregar o trabalho, alguém vai ter que me responder sobre eles. Portanto, preste atenção e se você não entender, tire dúvida. Não sabe o que é tensão, não sabe o que é corrente, não sabe o que é potência, vai perder nota. Ok? Antes disso, anotem aí um negócio. Cada grupo vai achar uma planta igual que vocês fizeram em hidráulica, só que essa planta vai ter que ter no mínimo 5 ambientes, que são sala, quarto, cozinha, área de serviço e banheiro. Ok? No mínimo esses 5 ambientes: sala, quarto, cozinha, área de serviço e banheiro. Já arrumaram essa planta então? Sim. Beleza. Alguém lê para nós aí o conceito de tensão? É a força que impulsiona os elétrons livres dos condutores. Sua unidade de medida é volt. Alguém lê corrente? É o movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores. Sua unidade de medida é o ampere A. Então, beleza. Então, símbolo da tensão elétrica, letra U. Unidade de medida, letra V. Símbolo da corrente elétrica, letra I. Unidade de medida, letra A. Beleza? Os 2 textos falam de elétrons livres. Tá? Então, vamos entender o que é isso para a gente entender tensão e corrente, e eles estão sempre correlacionados. Tá? Alguém sabe definir o que é um átomo? Que constitui tudo. Mais alguma definição? A definição mais comum é que é a menor unidade da matéria. Vocês já tiveram aula sobre átomos, né? Em algum momento. Do que é composto um átomo? Próton, nêutron e elétron. E eles estão como nesse átomo? Os prótons estão no núcleo, os elétrons na eletrosfera E os nêutrons? entra junto com os prótons. Então, próton e nêutron estão no núcleo e os elétrons estão circulando o núcleo, que a gente chama de eletrosferas. Carga do próton? Positivo. Positiva. Carga do nêutron? Zero. Neutra. E a carga do elétron? Negativa. Eu vou fazer o som tá acima, de menos. Beleza? Os átomos têm várias camadas de elétrons. Então, uns estão mais próximos, outros estão mais afastados. Tá? Todos eles circulando aí no núcleo. Os elétrons que estão mais afastados são chamados de elétrons livres. Beleza? Então, ele tem mais facilidade de se desprender do átomo. Os que estão mais próximos têm mais dificuldade. Beleza? Os condutores elétricos, normalmente, eles têm poucos elétrons na última camada, tá? Entre 1 e 2 elétrons, beleza? Então, vou fazer outro átomo aqui. Pode entrar.
Então, o que é a tensão elétrica? A gente falou na aula passada sobre geração de energia, né? Então, falamos lá sobre as diversas formas de gerar energia, tá? Então, tirando lá solar, as outras eu tinha um movimento, né? E com esse movimento eu colocava um gerador e começava a gerar energia, tá? Então, quando eu estou gerando lá em Itaipu, eu venho aqui num átomo de um metal qualquer e eu injeto aqui, ó, um elétron, beleza? Não tem a regra lá dos opostos, se atrai, os iguais. Os iguais, já que os opostos se atraem, os iguais se repelem, beleza? Quando eu coloco um elétron nesse átomo aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai expulsar esse elétron daqui, para onde? Para cá. O que vai acontecer aqui? Para onde? O próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Isso é a corrente elétrica, tá? Eu coloquei uma tensão aqui, que é uma força. Para que eu coloque a tensão nesse átomo, os elétrons começam a se movimentar. E aí, tudo bem? Tá. Que horas que é a última aula de vocês? 12h35. Supondo que a aula está maravilhosa, ninguém mexe no celular, ninguém olha no relógio, nem nada, como é que você vai saber que a aula acabou? Vai tocar o sinal. E aí, a hora de tocar o sinal, você vaza, né? Então, supondo que você esteja nessa sala. O sinal é a sua tensão elétrica. Beleza? E vocês saindo, indo em direção à porta, é a corrente elétrica. Então, está todo mundo indo na mesma direção. Tá? Enquanto não tem sinal, enquanto não tem aqui, ó, tensão elétrica, como é que estão os elétrons nesse material? Como é que vocês ficam na sala de aula? Cada um fazendo a sua coisa, né? Uns prestando atenção, outros dormindo, outros mexendo no celular. Então, os elétrons lá no material, eles estão desordenados, tá? A partir do momento que você injeta um sinal, uma tensão elétrica, aí você cria a tal da corrente elétrica. E aí eles começam a se movimentar ordenadamente. Beleza? Então, tensão é a força que a gente vai colocar no material, uma diferença de potencial, e quando esses elétrons começam a se movimentar, é corrente elétrica. Dúvidas sobre esses dois conceitos? Vocês têm que saber no dia que eu perguntar. Explique do seu jeito, mas eu tenho que saber que você sabe. Todo mundo entendeu o conceito? Então, beleza. Tá todo mundo indo embora, e aí a gente tem aquele corredor ali, né? Então os elétrons estão todos indo embora, e aí a gente tem um grupo de elétrons chamado de elétrons arrombados. O que são os elétrons arrombados? Não é aquelas pessoas que assim, o corredor tem mais ou menos essa largura aqui, né? Aí junta 3, 4 safadas e começa a só que elas ficam assim, ó. E você está com pressa, né? Você quer pegar a fila lá menor da comida, ou você quer ir embora e tal, e os elétrons arrombados estão bloqueando o corredor. Como é que você passa? Esse empurrar, esse abrir, vai causar o quê? Bom, se você for mais forte, né, não vai causar nada. Se você for mais fraco, quando vai comer, né? Então, o movimento de elétrons causa atrito, ok? Então, causa atrito. E atrito gera calor. Toda vez que eu tiver corrente elétrica, vai ter calor, devido ao atrito do átomo entre eles mesmos e o material. Tá? Esse calor, a gente precisa dimensionar a nossa instalação para suportar esse calor. Tá? Então, o foco do dimensionamento elétrico é que eu tenha, no nosso caso aí, um corredor maior. Para quê? Para que eu não tenha atrito. Então, se esse corredor fosse maior e 5 pessoas quisessem conversar lado a lado, não teria problema. O problema é que o
corredor não suporta a quantidade de corrente elétrica que são vocês, tá? Mas, porra, por que não fizeram um corredor maior já? O que vocês acham? São duas opiniões, as duas podem estar certas. Não foi pensado em usar um vaso de conversão. Então, ó, uma das opções é não pensar nos arrombados bloqueando o corredor. Obrigado. Então, uma opção é não pensar nos arrombados bloqueando o corredor. Qual é a sua opção? Foi o que eu falei. Falta de cálculo. Então vocês brigaram para falar a mesma coisa. Então, gente, essa pode ser uma opção, mas assim, eu já estou dizendo ó, que no caso do condutor, a gente já sabe que vai ter atrito. Né? Aqui, o que aconteceu? O que vai acontecer na sua residência. Quando aquele corredor foi projetado, não existia esse prédio. Esse corredor foi projetado em 92, quando a escola foi inaugurada, antes de 92. Então não existia esse prédio. Aí o que aconteceu em 2000 e alguma coisa? Decidiram ampliar a escola. E aí colocaram esse prédio que tem aí, ó, mais 20 salas. Então isso aumentou muito a quantidade de alunos. Então não dá conta mesmo. Não vai dar conta, nunca. Tá? Que é o que acontece na instalação elétrica. Você faz a sua casinha, você é pobre, né? Você faz a sua casinha lá com 2 cômodos no terreno. Daqui a pouco você faz mais um, daqui a pouco você faz mais um, daqui a pouco você faz mais um. Daqui a pouco você faz o segundo andar. Daqui a pouco vocês casam, em vez de vocês saírem e viver sua vida e falar, pai, posso construir no seu terreno? Aí faz o terceiro andar. Então o que vocês estão fazendo? Aumentando a necessidade de energia elétrica sem aumentar o corredor, que no nosso caso é o fio. Tá? Vai acontecer o que em relação ao atrito? Mais atrito. Tem mais atrito? Mais calor. No caso do fio, mais calor ele não vai suportar, porque ele foi projetado para uma quantidade de corrente menor. Tá? Isso vai causar problema na rede elétrica, podendo chegar até a causar incêndio. Beleza? Então tenha em mente que sempre que tiver corrente elétrica vai ter calor. Então vamos seguir. Aí a gente tem a potência elétrica. A potência elétrica é uma relação matemática. O que é a potência elétrica? É a multiplicação da tensão elétrica pela corrente elétrica. Tá? E no caso, essa potência tem uma unidade de medida, que é a junção das duas, volt, ampere. Beleza? Essa potência chama-se potência aparente, tá? Que está diretamente ligada à geração de energia. De maneira simples, o que é a potência para nós? É quando eu junto a tensão e a corrente, e isso vai me gerar qualquer tipo de trabalho, tá? O que é esse trabalho? Esse trabalho pode ser de potência mecânica, quando eu uso tensão e corrente para ter movimento. Esse trabalho pode ser potência térmica, quando eu uso a tensão e corrente para ter calor. Ou esse trabalho pode ter potência, pode ser potência luminosa, quando eu uso para ter luz. Tá? Então, quando esse projetor está ligado, ele está me fazendo um trabalho, está gerando luz para eu poder projetar as coisas para você. Tá? Então ele entraria na potência luminosa, na parte principal. Mas vocês estão ouvindo barulho? O que é esse barulho? Essa luz, ela esquenta muito. Tá? E se não tiver um controle de temperatura dessa luz, ela vai danificar mais rapidamente. Então todo projetor tem um ventiladorzinho que a gente chama de cooler. Que é para quê? Para manter a temperatura dessa luz num nível seguro. Tá? Então esse aparelho, além de estar tendo aí potência luminosa, ele também tem potência mecânica. Tá? A primeira potência que eu falei para vocês
em volt-ampere, provavelmente vocês nunca ouviram. Agora, a segunda potência, que é essa aqui, ó, que vira o trabalho, vocês já devem ter ouvido, que ela é em watt, tá? E a gente chama ela de potência ativa. Então, quantos watts tem aquele equipamento? Ou quantos quilowatts, né? Kilowatt é 1000 watts. Então, vocês vão ouvir muito isso aí, tá? Então, a potência ativa é uma parte daquela potência aparente que eu consigo transformar em trabalho, tá? O ideal é que eu consiga transformar 100% do que eu gerei lá em Itaipu em trabalho, mas na maioria das vezes não é o que acontece, tá? Então, a potência aparente, ela é composta de duas outras potências. Essa aí que é a potência ativa, que é a que nos importa, e temos uma outra potência chamada de potência reativa. O que é a potência reativa? É a potência que a gente necessita para fazer alguns equipamentos funcionarem e depois gerar um trabalho para nós, tá? Esse equipamento aqui chama-se transformador. É aquele que vai ter lá na rua da sua casa, que vai pegar aquela tensão lá que a gente falou de 13.000 volts e baixar ela para 220. E tem outros transformadores que fazem o contrário, tá? Então, o transformador precisa dessa potência reativa, motor precisa dessa potência reativa, e esse aparelho aqui, ó, esse dispositivo chamado reator, também precisa. O que é um reator? É um dispositivo que é usado normalmente nesses tipos de lâmpadas chamadas fluorescente, para fazer elas funcionarem, tá? Nas pequenas residências, que é o caso de vocês, essa potência aqui não interfere no funcionamento, tá? Portanto, a gente nem vai calcular, nem vai mexer com ela, tá? A sua conta de energia, inclusive, a unidade de medida de cobrança dela é em watts. Lá na sua conta, a cobrança é feita em quilowatt-horas, tá? Então, a cobrança é feita em relação à potência ativa. Por quê? Na sua casa tem motor, mas os motores da sua casa, normalmente, ó, são motores extremamente pequenos, igual o motorzinho que tem aí nesse projetor, extremamente pequeno, tá? Agora vamos pensar aqui, ó, numa edificação maior que é essa escola, tá? Então aqui, ó, a gente tem 2 ar-condicionados e eles também têm motor. Só nesse andar eu tenho 4 salas e 2 AS. E aí eu tenho um ar-condicionado na coordenação. Então, só nesse prédio aqui, ó, de 5 pavimentos, eu tenho 45 máquinas, tá? Então, você vai somando a potência reativa de cada um deles, essa potência reativa vai ficar grande. Isso causa problema na rede elétrica, tá? Então, grandes consumidores, a concessionária, ela cobra por esse reativo, por essa potência reativa, tá? Mas os pequenos consumidores, consumidor residencial, que é o nosso caso, não cobra, tá? Então, potência aparente é composta dessas duas, potência ativa e potência reativa. O que nos importa é ativa, tá? Então, como é que eu transformo potência aparente em potência ativa? Eu uso uma bagaça chamada fator de potência. O que é o fator de potência? É um percentual. É quantos por cento da potência que eu gerei lá em Itaipu eu consigo transformar em algum trabalho para mim, tá? Então, quantos por cento dessa potência eu consegui transformar em trabalho? Então, isso chama-se fator de potência. A gente vai adotar esses dois que estão no manual, tá? Existem outras regras, a concessionária tem uma regra dela, a gente vai adotar esse aqui para estudo, beleza? Então, o que o manual diz? Se for iluminação, eu vou considerar o fator de potência 1. Se for tomadas, eu vou considerar o fator de potência 0,8. Então, como é que eu transformo potência aparente em potência ativa? Multiplicando. Então, eu tenho aqui, ó, uma potência de iluminação, que a gente vai aprender a calcular daqui a pouco. 660 volt-ampere. Como o fator é 1, eu faço 660 vezes 1. Vira 660 watts. Potência de tomada, 7.300 volt-ampere.
fator de potência 0,8, 5.840 watts. Ou seja, a geradora de energia ela vai precisar me fornecer isso aqui de potência e eu só vou conseguir aproveitar isso aqui. Então existe uma perda, tá? Como eu disse, para pequenas edificações, apesar de parecer muito, essa perda não interfere na rede, tá? Agora imagine isso aqui, ó, vezes o Inspire ali, que tem quantos prédios ali no Inspire? Tem 20 blocos, cada bloco com 28 andares, cada andar com 4 apartamentos. Então isso aí vira uma perda enorme, tá? Então essas grandes edificações elas têm que dar um jeito de reduzir, ó, esse valor aqui, para que a perda seja menor. Se ela não conseguir, ou se ela não se preocupar com isso, a concessionária vai multar ela, vai cobrar mais da energia dela em função disso, beleza? E aí temos uma nota de rodapé. Quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. Isso acontece nos equipamentos que só possuem resistência. Equipamentos de aquecimento, tá? Tais como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpada incandescente, fogão elétrico e etc. Então esses equipamentos eles são puramente resistivos, tá? Então eles conseguem transformar 100% da potência aparente em potência ativa, tá? Mas eu não falei que toda vez que tiver corrente elétrica tem calor? Quando você estiver fazendo suco lá, tem calor aqui? Mas é o calor que eu preciso? Eu preciso do movimento, tá? Aqui, preciso do calor? Sim. E aqui, preciso do calor? Não. Então vai haver perda, sempre vai haver perda, tá? Aqui, ó, você colocou lá uma banana para bater. Bate de boa, né? E se você for bater bolo aqui? Bate, tem uns bolos aí no liquidificador. Bate. E se você for fazer pão aqui? Você vai forçar a máquina, o que vai acontecer se você forçar a máquina? Ela vai aquecer até queimar, tá? Então, potência térmica é cobrada de você pela concessionária? Sim ou não? Acho que é. Não é cobrada em watts? Vou rodapé aqui, opa. Então, a potência térmica é potência ativa e é em watts. Eu acabei de falar que a concessionária te cobra em kWh. Então, esquentou aqui, você está pagando conta? Sim. Girou aqui, está pagando conta? Mas aqui esquenta também, está pagando conta? Sim. O fio, que eu acabei de falar que é o corredor, quando tem atrito, tem calor, está pagando conta? Sim. Então, se o seu fio superaquece, é potência térmica. O medidor, que vocês são acostumados a chamar de relógio de luz, o medidor não sabe por que está aquecendo. É potência térmica, tá? Então, em algum momento, vocês ouviram, os pais de vocês ouviram, vão ouvir assim, um eletricista fala assim, olha, se você trocar a fiação da sua casa que está antiga, sua conta de energia vai baixar. E é justamente por causa disso. O que é trocar o fio da sua casa? É aumentar o corredor. Se a gente aumentar o corredor, aquelas 4, 5 pessoas que ficam conversando ali, pode conversar de boa que você vai conseguir passar para o lado, né? Mas o que acontece na maioria das vezes? Se aumenta o corredor, aumenta a quantidade de elétricos arrombados, né? Então, a instalação elétrica ela precisa ser atualizada de tempos em tempos, tá? Principalmente se sua casa é muito antiga. Se a sua casa é muito antiga, o fio vai ser muito fino, provavelmente ele está dando superaquecimento e a sua conta de energia vem mais alta. Beleza? Tensão, corrente, potência, alguma dúvida no conceito? Então tá bom. Então vamos começar o levantamento. Então a primeira coisa no cálculo, levantamento de carga, tá? Então, para eu saber o tamanho do meu corredor, que é o meu fio, eu preciso saber o que vai passar de energia ali, o que eu tenho de potência ali, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz na norma é calcular
quanto a carga eu vou ter naquela edificação. Como é que acontece nas edificações que não tem projeto, não tem acompanhamento técnico? O seu pedreiro de estimação faz do jeito que ele sempre fez. Usa o fio que ele sempre usou, monta da forma que ele sempre montou. E aí começa a dar problema. Uma instalação bem feita é para durar no mínimo 15 anos. No mínimo. Mas o ideal era durar 25 anos. Tá? Uma instalação mal feita, só Deus sabe o prazo. Algumas que eu já acompanhei, assim, é de amigos, né? O cara faz do jeito dele lá e eu não dou meu palpite, mas eu acompanho, porque eu uso isso nas minhas aulas como estatística. O máximo que já durou sem dar um problemão foi 7 anos. Tá? Mas normalmente é 4. Então, com 4 anos, aquela casa já tem dor de cabeça com a instalação elétrica. Tá? E aí a pessoa que é usuária daquela casa, ela não sabe disso, que tem que durar mais. E aí o profissional está garantindo o serviço de 1 ano. Então depois disso o problema é seu. Tá? Mas é para durar mais, beleza? Então, se seguir a norma, vai durar aí esses 25 anos. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, levantamento de carga. A gente vai se basear, já que a gente não sabe fazer esse levantamento, a gente não é um pedreiro de estimação, a gente vai se basear em norma, tá? Então a norma que rege aí o nosso curso é a NBR 5410, tá? O nome dessa norma é Instalações Elétricas de Baixa Tensão. O que a norma considera baixa tensão? Qualquer tensão elétrica até 1000 volts, tá? Isso se for corrente alternada ou 1500 volts se for corrente contínua. Vocês estão acostumados a ouvir as pessoas falarem voltagem, né? O termo técnico é tensão, mas popularizou o tal do voltagem, tá? Então, se vocês falarem voltagem na aula, eu vou corrigir, é minha função. Mas, se vocês estiverem conversando com alguém e essa pessoa falar voltagem, não queira ser um inteligentão, porque isso você se torna uma pessoa chata. A pessoa chega em você e fala assim, ai, qual é a voltagem dessa tomada? Você fala assim, não, meu professor falou que não é voltagem, é tensão. Aí a pessoa pensa, vai tomar no cu, pessoa chata do cacete. Então, o importante é ser entendido. Mas como vocês são quase técnicos, falou errado, corrigirei, ok? E vocês também vão ouvir por analogia, já que um chama voltagem, a corrente elétrica alguns chamam de amperagem. Mas o termo correto é tensão elétrica e corrente elétrica. Beleza? Então lá na sua casa, tensão elétrica vai ser no máximo 220 volts. Tá? Mas existem outros níveis de tensão. Existe 380 volts, existe 440 volts, existe 660 volts. Então todos esses níveis estão na mesma norma, no BR 5410. Essa norma, se não me engano, é de 1998. Tá? Aí ela passou por uma revisão em 2004, que é essa aqui, que a gente está usando no manual. Depois ela passou por uma outra revisão em 2008. E agora está sendo feita uma outra revisão aí em função do sistema de geração solar, que precisa de um nível de proteção maior. Então estão adicionando essas exigências na norma. Beleza? Mesmo ela sendo aqui, o manual tendo sido feito com a revisão de 2004, as revisões que vieram depois não interferem aí na essência da norma, tá bom? O item que a gente vai usar dessa norma para levantamento de carga é o item 9.5.2. Tudo que tem de cálculo nesse manual é relativo a esta planta, tá? Então eu pedi para vocês uma planta com 5 ambientes. Tem que ter sala, cozinha, área de serviço, dormitório e banheiro. Essa aqui tem mais, não tem problema. Então ela tem uma copa, tem um dormitório e tem um ambiente sem nome. Tem que ter nome no ambiente, a gente vai fazer uma tabela em relação a isso. Então tem que ter nome. Tem que ter o que mais na planta? Cota. Por quê? Vocês vão precisar calcular desta planta área e perímetro. Tá? Não sei que ambiente é esse e não tem cota. Então vai dificultar um pouco. Dá para calcular? Dá para calcular, mas vai dificultar. Tá? Então todos os cálculos que estiverem nesse material aí são desta planta, tá?
que a norma estabelece, na maioria dos casos, ó, vai ter essa palavrinha aqui, ó, mínimo, tá? A norma estabelece o mínimo para que aquela instalação seja segura, tá? Tudo que você quiser e o seu cliente quiser, além do mínimo, beleza. Agora, menos que o mínimo, tá fora, tá? E aqui está escrito assim, ó. Está escrito assim, ó. Recomendações da NBS 5410, blá blá blá, né? Tipo assim, usa droga. Aí você vai lá e compra um pendrive, né? Você vai lá e compra um pendrive, né? Ó, apesar de estar escrito aqui, ó, recomendação, porque as LBRs, né, elas não são leis. E se não é lei, você não é obrigado a seguir. Você é obrigado a respeitar a lei, certo? É uma norma, teoricamente, você não é obrigado a seguir, tá? Mas, a gente vai ver lá em segurança do trabalho, e aí eu vou juntar as duas. Na segurança do trabalho tem uma norma regulamentadora chamada NR10, que fala sobre segurança e instalações de serviços elétricos. Uma norma regulamentadora é uma lei, você é obrigado a seguir. E lá na NR10 está escrito assim, ó, as instalações deverão estar de acordo com as normas brasileiras vigentes. Entendeu? Então, apesar de aqui estar escrito recomendação, como tem uma lei que diz que você tem que seguir essa norma, então ela passa a ser lei, tá? Então, se você faz uma instalação fora da norma, está fora da lei. Beleza? Então, como eu disse, tudo é mínimo, tá? Condições para estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz. Prever, pelo menos, que é a mesma coisa aqui, no mínimo, um ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede. O que é o ponto de luz? São essas caixinhas pretas aí, ó, que estão na bancada, tá? Aonde você vai montar, ou não é obrigatório, mas aonde você pode montar uma luminária, tá? Então a norma diz assim, ó, prever no mínimo uma comandada por um interruptor na parede, tá? Aí você chega no cliente e fala assim, ó, vou pôr uma caixinha lá de teto, tá? Para poder atender a norma, e fala assim, não, ó, minha casa vai ter forro, que é o caso dessa sala aqui, ó, vai ter forro, e eu vou passar toda a fiação por cima do forro, isso é permitido, tá? Depois a gente vai ver mais pra frente. Ó, vou passar a minha fiação toda dentro do forro, então eu não vou comprar porque vai gastar, eu não vou usar, e papapá. O que a norma diz? No mínimo uma. Isso não é a opção do cliente, é norma, tá? Você vai pôr no seu projeto. Agora, se ele decidir não comprar, não montar, pelo motivo que ele acabou de explicar, a responsabilidade não é mais sua. Então, tá no projeto? Beleza, está dentro da norma. A pessoa que for executar não executou, porque o cliente falou, eu que mando, eu que pago, não vai executar, problema dele. Beleza? Então, tudo que tiver fora da norma, não é problema seu, é problema de quem fez a merda. Você vai sempre projetar conforme a norma. Beleza? Arandelas do banheiro devem estar distantes no mínimo 60 centímetros do limite do box. Alguém sabe o que é arandela? Já ouviu essa palavra, Tete? Terceirão. É sempre, a resposta automática é sempre não, né? Arandela é a iluminação de parede. Qualquer iluminação que você tenha na parede, o nome técnico dela é arandela. Beleza? Para que eu vou precisar de iluminação de parede no banheiro? Alguma ideia do porquê? Ok, não estou ouvindo não. Ainda não estou ouvindo. Fala, coragem, eu acredito em você. E no prédio, nos prédios do encanamento passa no teto. Pode ser por isso, mas não é. As mulheres deviam saber, né? É para iluminar a cara das feias quando elas estiverem no espelho se maquiando. Se você tem uma iluminação no teto, normalmente ela fica no meio da sala, né? Você está com a iluminação aqui, aí você está no espelho aqui, ó. Vai fazer sombra. Né? Então, para iluminar a sua cara, para você não ir borrada para a escola,
iluminação em cima do espelho. Ou para quando você escovar o dente, né, dá um confere lá se está limpinho. Né? Então essa é a função. Tá? Hoje em dia, nas edificações, dificilmente você vai ver a arandela ali em cima do lavatório, né? Que é normalmente onde se coloca o espelho, né? Na sua casa é assim, tem um espelho lá na frente do lavatório. Hoje em dia você vai ver aquela iluminação direcional chamada de spot. É uma luzinha redondinha, quadradinha, que a pessoa põe no teto, põe lá no cantinho da parede, e aí você consegue fazer o direcionamento. Com a mesma função, né? Para que não dê sombra ali na região do espelho. Aí temos mais moderninhos que tem o quê? Um espelho com LED atrás, né? Então você acende lá o espelho quando você vai usar, tá? Tudo isso com a função de iluminar a cara das feiras, beleza? Por que ficar afastado 60 centímetros do box? Lembra que a norma é lá de 98? As lâmpadas naquela época eram desse tipo aqui, ó. Lâmpada de vidro, tá? Feita de um metal chamado tungstênio. Quando essa lâmpada aqui acende, ela esquenta pra caralho. O que eu quero de uma lâmpada? Luz, né? Eu quero iluminação. Eu não quero calor. Mas essa lâmpada esquenta muito, tá? Esquenta tanto que 95% da energia que eu uso na lâmpada é calor. E só 5% é luz, tá? Então essa lâmpada não pode mais fazer, porque ela não é eficiente. Está proibido de fazer. Se alguma empresa ainda tiver estoque, pode vender, mas não pode mais fazer. Como ela esquenta muito, o que vai acontecer se cair uma gota d'água aqui nesse vidro? Vai dar um choque térmico e vai estourar. E você vai estar lá no banho. Se ela estiver próximo do box, você vai estar tomando banho. Isso aqui vai estourar e corre o risco de te machucar. Por isso que a norma, por segurança, pede um afastamento do box de banho. Beleza? Então a quantidade de luz é no mínimo 1. Tá? Importante. Vocês vão ser avaliados pelo critério da norma. Qual critério? Critério mínimo. Por que eu falo isso? Porque às vezes, já aconteceu há alguns anos, o aluno vagabundo esperto. Porque tem vagabundo burro, né? E tem vagabundo esperto. O vagabundo esperto, ele fez o quê? Bom, a norma diz que era no mínimo 1, vou pôr 5 em cada lugar e beleza. Não tem como o professor me dar nota baixa. Eu estou acima da norma. A mesma coisa pelo que eu vou explicar aqui de potência. O mínimo é tanto. Vou pôr em todos assim, ó. Não tem como dar errado. Então, vocês vão dimensionar pelo mínimo. Ok? Tudo que você fizer além do mínimo, você vai ter que justificar. Se você não justificar, eu vou tirar nota. Porque aí eu vou considerar você um vagabundo esperto. Né? Então, tudo que eu vou ensinar pelo mínimo, você vai dimensionar pelo mínimo. Se tiver uma justificativa técnica para você fazer além do mínimo, você vai escrever, fiz assim porque isso, isso e isso. Ok? Então tá, já defini quantidade, agora vamos definir potência. Então essa potência ela não sai do nada. A norma me diz qual é a potência. A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo. Acabei de falar que vocês vão ter que ter área e perímetro de cada ambiente. Por que em função da área? Veja, o projetor está distribuindo a imagem numa superfície, em uma área. Então a luz é distribuída sobre superfícies, por isso que a gente precisa da área. Tá? Se o lugar tiver até 6 metros quadrados, a potência que eu vou atribuir é de, no mínimo, 100 VA. O que é 100 VA? É a potência aparente. Tá? Lugar pequeno, então, atribuo 100 VA. Está escrito aí quantas lâmpadas? Posso pôr uma lâmpada de 100? 2 de 50? 10 de 10? 100 de 1? 200 de meio? A norma não te diz quantas lâmpadas você vai pôr. Ela só te diz o seguinte, não importa quantas lâmpadas você vai pôr. Na hora que eu somar todas essas lâmpadas, tem que dar no mínimo 100. Aí atendeu a norma. Entendido? Se o lugar é maior do que 6 metros quadrados, aí eu tenho uma outra parte da norma aqui,
que a gente vai ter que usar uma coisa que a gente adora, interpretação de texto. Então vamos ler o texto. Atribuir no mínimo 100 VA para os primeiros 6 metros, que é o quê? Essa primeira regra aqui, ó. Atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, vírgula, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Agora vamos ver se esse é um rol de interpretação, né? Antes disso, ó, nota. A IBR 5410 não estabelece critérios para iluminação de área externa e residência, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente. Então, no projeto de vocês, eu não vou cobrar luz do lado de fora. Ah, não cobra, eu não cobro. Mas tem que existir um negócio chamado bom senso lá na vida prática, tá? Bom, o local onde você mora é bem iluminado? Sim. Vai depender da iluminação externa da rua. Vai ter corredor lá no lugar que você mora? Esse corredor necessita de uma iluminação? Então você precisa conversar isso com o seu cliente, tá? Porque às vezes você chega numa casa lá à noite e a bagaça tudo escura. Aí você tem que ligar o seu celular, né, para conseguir ver o degrau lá para você não tropeçar. Então vai de um negócio chamado bom senso, tá? Mas como a norma não cobra e vocês não têm senso nenhum, então eu não vou cobrar. Se quiser colocar, beleza. Tá? Se não quiser colocar, beleza. Ok? Então agora vamos para a regra 2. Regra de interpretação de texto. O lugar tem 8 metros quadrados. O que é uma armadilha se o lugar é maior que 6? Ela diz atribuir os primeiros 6 metros, eu atribuo 100. Sobrou quanto? 2. Eu atribuo quanto aqui? De acordo com aquele texto. Vai ficar 100, porque ele não completou 4 inteiros. Concorda com o roldão? Então a norma diz assim, ó, atribuir 100 VA para os primeiros 6 metros. Depois ela diz, atribuir mais 60 para cada 4. Tem 4 aqui? Não. 9 metros. Qual vai ser a potência então? Ainda continua 100. 100. 9,99. Mas não pode arredondar? Não, aqui inteiro. Está escrito ali. Pode arredondar? Está escrito a palavrinha inteira. Então a 100. Por que a norma já não diz assim, ó? Até 9,99 atribuir 100. A gente não acabou de comprovar? Não sei por que não diz, mas é a dica que eu dou para vocês. Até 9,99 você atribui 100. Daí para frente, a gente aplica ali a segunda parte da regra. 10 metros. 160. Para o 6, vale 100. Sobra exatamente 4. Vale 60. Alguém tem dúvida nisso? Então, quanto que vai ser a potência para 11 metros? 160. 6. Sobra 5. Tira 4. Sobra 1. Onde eu tirei 6? 100. Onde eu tirei 4? 60. Opa, 60. E a sobra é sobra. Tudo bem? Todo mundo entendeu esse cálculo? Então me fala aí qual vai ser a potência de iluminação de um lugar que tem 20 metros quadrados. 220. É isso aí que ele falou automaticamente? 220? Metros quadrados. Se não souber fazer continha de cabeça, pode usar um negócio que tem em todas as escolas. Caderno. 280. Não sei. Tá falando que é 280. Então já temos duas respostas.
um cálculo matemático e tem duas respostas, ou todo mundo errou, ou alguém errou. Tem mais uma resposta? 320? Vocês não acabaram de falar que entenderam o cálculo, gente? Essas três aí, ó. 320? É, 320. Repito, temos três valores na lousa. Ou todo mundo errou, ou alguém errou. Quem falou 220 tem certeza? Não, tá pagando. Quem falou 280 tem certeza? Não. Alguém tem certeza ali, eu vi balançando a cabeça, então não estou na dúvida. Quem falou 320 tem certeza? Bom, temos pessoas com certeza e ainda temos duas contas na lousa. Ou todo mundo errou, ou alguém errou. Porque 2 mais 2 é 4. Para todo mundo 2 mais 2 é 4? Então, ali tem dois valores. Todo mundo entendeu o cálculo? Não, né, gente? Não. Se todo mundo tivesse entendido, eu só teria um valor. Vamos ao cálculo, então. 20 metros quadrados. 20 metros quadrados. Não tivemos primeiro. Tirei 6, sobra? 12. Olha lá. Ouvi falar com 12. Tirei 4. Ah, esse aí que eu fiquei muito Tirei 4, 10. Tirei 4. 6. Tirei 4. 2. Acabou, né? Onde eu tirei 6? Vale 100. Onde eu tirei 4? Agora é continha demais. Acertei então, 280. Acertei então. E esse 320 aqui? Alguém me explica como é que vocês chegaram em 320? Poxa, quem falou com você? Ah, você só concordou? Eu nem concordei. Ah, então tá bom. Mas eu queria entender como é que vocês chegaram em 320, já que vocês entenderam o cálculo. Ah, tá. Não, é justificável. Se você acordou agora, passou a noite inteira fazendo merda na internet, não dá pra pensar mesmo. Agora vocês entenderam? Eu quero saber então qual vai ser a potência de iluminação de um lugar que tem 100 metros quadrados. Pode usar o caderno, viu? O que eu faço? 1.400? Não. Vou anotar. Você quer fazer? Não tem lápis. Não. Ai. Pode fazer Alguém aqui? falou Pode. 1480. Alguém Ô, Fia, faz aqui pra mim ver também. Vai logo. 6. Aí tira 6. Ah, alguém falou que não falou Tira isso. 6. Sobra 990. Eu nunca erro, só me engano. Nossa, mas até chegar no. Aham. Aí tira 6. Não, tira 4, não é? Você tirou 4, aí tira. Não, filho, você tem que ir tirando 4. Porque o 6 já foi. Professor, quando tira uma vez só o 6, se for um número grande, é uma vez, viu, filho? E os primeiros 6 metros.